horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, sim, Senhor, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, cante a ele, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ali, Senhor, é verdade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez, mesmo que de maneira online, né?
digital para mais um culto, mais uma celebração a Deus, mais um momento que a gente para e esquece de tudo que está aí fora, para a gente ouvir a palavra de Deus, para a gente poder louvar o Senhor e aprender um pouco mais sobre Ele, aprender um pouco mais sobre o que Ele tem nos ensinar nesta noite. Para isso, para começar, vamos ler o Salmo de número 92. Então, eu peço que vocês abrem suas Bíblias ou seus aplicativos, ou também acompanhem conosco na tela, Salmo de número 92. Diz assim o texto, mais uma vez, Salmo 92, diz assim o texto: Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor. Como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende, e o ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como a erva, e os perversos podem prosperar. Porém, eles são completamente destruídos. Pois tu, ó Senhor, está para sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão, e que todos os maus serão derrotados. Tu tens me tornado forte como um touro selvagem, e me tens abençoado com a felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo. Prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado porque a gente tem a oportunidade de mais uma vez estarmos nesse tempo reunidos, mesmo que de maneira distante, cada um nas suas casas. A gente tem a oportunidade de parar e ouvir a Tua Palavra, de parar e refletir sobre as nossas vidas, de parar e louvar o Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem feito. E a gente tem a oportunidade de parar e pensar em coisas muito mais importantes do que muitas outras que a gente pensa e nos tira a paz durante a semana, Deus. Que esse seja um momento de alimento, que a gente possa agregar mais nas nossas vidas, aprender mais com a Tua Palavra, estarmos mais preparados para os dilemas da vida e principalmente para que a gente possa entender de maneira mais clara o que é ser cristão, o que é ser seu seguidor, o que é ser Teu filho. Nos ajuda a confiar em Ti, Senhor, confiar de verdade. Nos ajuda a tirar o medo, nos dar a certeza que o Senhor está conosco em qualquer momento de nossas vidas. Abençoe esse culto, abençoe todas as partes dele, o louvor, a pregação. Abençoe a nossa igreja, Senhor, mesmo que distante. Por favor, Senhor, continue conosco sempre. O Senhor tem nos abençoado aqui com essas pessoas e pedimos que o Senhor continue sempre nos abençoando, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um prazer, mais uma vez, espero que logo estejamos juntos. A gente está tomando os cuidados devidos para que essa volta seja com segurança para todos, mas certamente estaremos juntos novamente para que possamos conversar. Tem aqueles tempos bem legais que a gente tem sempre quando estamos juntos, tá bom? Deus nos abençoe.
missão de sermos reconhecidos pelo amor. Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história para vocês que está lá na Bíblia, no livro de Lucas. Certa vez Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém quando ele passou por uma cidade. Naquela cidade, tinham 10 homens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqueles homens, eles tinham lepra. Lepra é uma doença que deixa a pele toda cheia de ferida. E naquela época, a lepra não tinha cura. Não existia nenhum remédio, nenhuma vacina que pudesse curar aquelas pessoas. Então, eles ficavam afastados das outras pessoas, porque era uma doença muito, muito contagiosa. E aí eles souberam que Jesus estava passando por lá. E eles tiveram uma ideia de encontrar Jesus. Então eles foram, não chegaram muito perto e começaram a gritar: Mestre, mestre, tem misericórdia de nós! Mestre, mestre, tem piedade de nós! E então Jesus olhou para eles. Não é muito bom a gente saber que Jesus olha para a gente? Jesus falou assim: vão e se mostrem ao sacerdote. Eu acho que eles não entenderam muito bem porque Jesus estava pedindo para eles fazerem isso, mas eles obedeceram. E aí no caminho, eles perceberam uma coisa estranha. Eles começaram a se olhar e de repente eles viram que eles estavam curados. A lepra tinha sumido. E eles ficaram se perguntando o que aconteceu. Por que a gente está assim? E aí eles descobriram que foi Jesus que tinha curado eles. Eles ficaram tão felizes. Yes! Nós estamos curados. E eles continuaram o caminho. Opa! Todos não. Apenas 9 continuaram o caminho. Porque um homem voltou. Ele voltou para agradecer Jesus. Ele estava tão feliz. Ele estava dando glórias a Deus pela cura. Dar glórias a Deus é a gente reconhecer que tudo vem de Deus. Tudo que acontece com a gente vem de Deus. E reconhecer que só Ele tem poder para fazer todas as coisas. Quando ele viu Jesus, ele estava tão agradecido que ele não sabia nem o que falar. Ele se ajoelhou e estava agradecido. E Jesus, que reconhecia o coração dele, Jesus sabe tudo o que acontece no nosso coração, sabia que ele era grato. Jesus disse assim: somente você voltou? Onde estão os outros? Levante-se, siga a sua vida. Você está salvo e você está curado. Não é muito legal essa história, gente? É legal a gente saber que às vezes a gente esquece de agradecer a Deus, né? A gente segue nosso caminho e esquece de reconhecer as coisas boas que Deus dá pra gente. Mas o legal é a gente saber que a Bíblia mostra pra gente que a gente pode voltar, igual aquele homem fez, voltar e agradecer a Deus por tudo. Eu queria propor uma coisa para vocês, crianças. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma folha e eu desenhei e escrevi coisas pelas quais eu sou grata. Eu sou grata pela minha família, sou grata pela minha vida, porque eu tô viva hoje, meu coração tá batendo. Sou grata pelas flores que deixam a vida da gente mais bonita. Sou grata pelos alimentos que a gente tem, pelo sustento. E eu sou grata também pela Vila Gui. Sabe por quê? Porque é muito legal
fazer essas aulas para vocês. E é muito legal ter a Vila Gui. Sabe que quando eu estudo, quando eu preparo essas aulas, eu aprendo coisas sobre Jesus. Eu aprendo que eu posso ser grata. E aí eu ia desafiar vocês a pegarem uma folha, escreverem ou desenharem coisas que vocês são gratos a Deus por terem. E aí vocês podem desenhar sozinhos ou com a família, dobrar, guardar e agradecer a Deus. Fazer Papai do Céu e agradecer por tudo que vocês são gratos. Não é legal? A gente pode fazer isso. Eu acho que vai ser um exercício bom pra gente. Tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. O céu, o sol, os passarinhos, um casal idoso bem juntinho. Eu vejo a menina lendo e seu irmão ali correndo. E perto amigos jogando bola, do outro lado gente indo pra escola. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. Família rindo, fazendo selfie e orando a Deus. Um jovem agradece, e mesmo quando estou sofrendo com Deus, então vou entendendo que sempre posso ajudar e sempre há razão pra amar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. Oh, 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 oh.
Deus, nós vamos começar agora o tempo de reflexão. E nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer pela tua palavra, que ficou viva através dos séculos e dos tempos e chegou até nós agora aqui no século XXI, na cidade de São Paulo, onde ela tem impactado e transformado vidas. Nós somos a prova viva daquilo que o Senhor tem feito através da tua palavra. Mas também, Pai, pedir um sopro muito especial do Espírito, para que quando tivermos esse momento de reflexão tão importante a respeito do Apocalipse, tenhamos clareza para saber a tua boa vontade, coragem para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. Pai, por favor, faça essas coisas. Esperamos em Ti. Usa-me, por favor, em nome de Jesus. Amém. Eles, os cristãos, não adoram outro Deus senão este, o Deus Criador, artífice do universo, em seu Filho unigênito e o Espírito Santo. Os mandamentos do mesmo Senhor Jesus Cristo trazem gravados em seus corações e são praticados esperando a ressurreição dos mortos e a vida do século que há de vir. Não cometem adultério, não fornicam, não levantam falso testemunho, não cobiçam os bens alheios, honram o pai e a mãe, amam os seus próximos e julgam com justiça. O que não querem que se lhe façam, não fazem aos outros. Aos que os ofendem, os exortam e tentam ser amigos. Empenham-se em fazer o bem aos seus inimigos. São mansos e modestos. Se afastam de toda união ilegítima e de toda impureza. Não desprezam a vida, não desamparam o órfão. Os que têm compartilham abundantemente com os que não têm. Se vem um forasteiro, o acolhem sob o seu teto e se alegram com ele como um verdadeiro irmão, pois não se chamam irmãos segundo a carne, mas segundo a alma. Estão dispostos a dar as suas vidas por Cristo, porque guardam com firmeza o seu mandamento, vivendo santa e justamente segundo o que lhes ordenou o Senhor Deus. A Ele são dadas graças a todo momento, por toda comida e bebida, bem como pelos demais bens. Este é, portanto, verdadeiramente o caminho para o reino eterno, prometido por Cristo para a vida vindoura. E para que saibas, ó Rei, que não digo essas coisas por minha própria conta, inclina-te sobre as Escrituras dos cristãos e verificarás que não digo nada além da verdade. Esse é um texto chamado O Apologista de Aristides. Esse texto foi escrito mais ou menos no século II, há pouco mais de alguns anos do texto do Apocalipse, quando o autor desta obra quer provar para o rei grego que o cristianismo era uma boa religião e que eles não deveriam perseguir mais os cristãos nem matá-los. Por quê? Porque são homens e mulheres que vivem vida justa, santa, que desejam o bem e construir uma sociedade melhor. Hoje eu quero conversar com você, continuando a pensar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse, sobre esse tema, entre o bem e o mal. Vamos olhar justamente para o capítulo 10 e capítulo 11 de Apocalipse e tirar lições preciosas para nós, para vivermos uma vida cristã justa e piedosa no século XXI. A gente precisa se lembrar que esse texto foi escrito para os cristãos que estavam sofrendo perseguição.
E esse texto, o Apocalipse, tem alguns objetivos. O primeiro objetivo é exortar aquelas pessoas a manterem firmes na vida cristã. Um outro movimento era convidá-los a ter esperança em Jesus Cristo, mesmo diante da perseguição religiosa. E em terceiro lugar, esse texto convidava aqueles homens e aquelas mulheres a continuarem a prática cristã, não abrindo mão de valores e princípios, mas pelo contrário, colocando-os em prática de forma viva no seu dia a dia, para que através desta vida eles consigam impactar a sociedade em que viviam, transformando de forma efetiva cada canto daquela cidade chamada Roma, que tanto precisava do Evangelho naqueles dias. Vamos então para o capítulo 10 e capítulo 11. Eu tenho feito algumas divisões para facilitar o entendimento do texto e eu quero fazer isso hoje também. Vamos ler o capítulo 10. Deixa eu tentar explicar um pouquinho para vocês antes da gente entrar no versículo 8 em diante. É o seguinte, João está ouvindo o toque das trombetas. Lembram-se das 6 últimas trombetas que tocaram? A gente viu isso semana passada. A trombeta tinha como função o anúncio de uma ação importante que iria acontecer, convidando as pessoas ao arrependimento. Por exemplo, nós vamos ter uma guerra, precisamos nos arrepender e entender a vontade de Deus para nós ao tomarmos partido nessa guerra. Nós vamos ter um culto, vamos ser convidados pelos toques das trombetas a convergirmos, irmos até o templo. Mas enquanto vamos lá, há um movimento de arrependimento, de perdão de pecados, para quando nós nos reunirmos, adorarmos a Deus pelo seu grande amor e pelo perdão que Ele nos oferece. As trombetas estão tocando e o convite é para que aquelas pessoas se arrependam. Quem estiver de joelhos orando pela ajuda, pedindo ajuda de Deus, deve continuar de joelhos, mantendo-se firme nessa postura. Mas aqueles que estão com práticas más devem se arrepender. Logo em seguida, no capítulo 10, João vê um anjo forte e poderoso. Há algumas descrições assim lindíssimas desse anjo no versículo 1. Eu sei que às vezes a gente pensa em anjo por causa da nossa tradição renascentista, né? A mais gordinho, cabelinho loirinho, um olhar bem frágil, um rosto fraco, que no máximo consegue tocar uma harpa, nem roupa tem. Não é o anjo do Apocalipse. O anjo do Apocalipse é um ser forte e poderoso, que tem um livro nas suas mãos. É um livrinho, diz o capítulo 10, diferente daquele livro que tem selos. E João pega aquele livro e veja o que o anjo diz a ele. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. E assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. O que esse trecho está querendo nos trazer? Bem, essa postura de tomar um livro e comer é uma postura na qual o pregador estaria comprometido de forma completa com a mensagem. Essa postura já foi dada a outros profetas do Antigo Testamento. Lembre-se, o Apocalipse usa linguagens do Antigo Testamento para que ele pudesse ser entendido pelos seus leitores. E essa ideia então de comer o livro significa então que João é um grande profeta da parte de Deus,
comprometido com essa mensagem. Isso aconteceu com Ezequiel, por exemplo. Quando ele vai trazer palavras de juízo ao povo, ao povo de Israel, o convidando ao arrependimento, Deus pede que ele coma essa mensagem. Da mesma maneira, João vai ter essa postura, envolvido com tudo aquilo com que ele está pregando de verdade. Ele acredita naquilo, ele tem aquilo como verdade e ele vai fazer isso com muita paixão, se entregando por inteiro. Aqui eu preciso explicar uma coisa importante para você. O que é profecia? Eu sei que às vezes a gente pensa que profecia tem a ver com adivinhação do futuro. Mas isso não é um papel principal de um profeta. É bem verdade que existem movimentos nas profecias que descrevem realidades futuras. Por exemplo, profecias do Antigo Testamento que anunciavam a vinda de Jesus Cristo. Nós, como cristãos, olhamos para esses textos e dissemos, eles se cumpriram em Jesus Cristo. Profecia tem essa realidade também, mas ela não é a primeira realidade de uma profecia. Profecia tem a ver com a pregação da palavra de Deus. E aí as pessoas que estão vivendo o contexto de ouvir aquela mensagem conseguem aplicá-la de forma importante quando estão vivendo os seus dilemas diários. Por exemplo, você que está ouvindo agora, você está ouvindo uma profecia, isto é, uma pregação que vem da parte de Deus, ou melhor, da palavra de Deus. É uma exposição, uma explicação da palavra. E depois, no futuro, ela pode ter contextos, pode conter ideias a respeito de descrições de eventos futuros. João, portanto, nesse primeiro momento, quer escrever àqueles irmãos e irmãs do ano 96 depois de Cristo algumas realidades importantes. Hoje só que nós olhamos para esses textos e tentamos adivinhar o futuro, mas esta não é o papel da profecia de João. O papel da profecia de João é convidar aquelas pessoas a se manterem firmes, fiéis, com esperança, praticando todas as realidades da palavra de Deus. Só que isso tem um problema. Isso pode parecer extremamente agradável num primeiro momento, mas como sabemos, ele pode ser amargo com o passar do tempo. Como assim, Ale? Simples. Você ouvir que Jesus morreu na cruz por você e te salvou da condenação, do pecado, que não há mais nada que impeça o seu relacionamento de forma íntima e sincera com Deus, é uma realidade gostosa, doce de ouvir. Quando isso acontece, nós começamos então a viver com outros princípios e com outros valores. Não dá mais para viver como vivíamos antes. O Espírito Santo que nos convence a respeito da obra de Jesus e nos dá a garantia da salvação, também atua em nós, transformando os nossos valores e os nossos princípios. E porque nós não abrimos mãos desses valores e princípios, há alguns movimentos contrários a nós. A gente não faz mais negócio de qualquer maneira. A gente não concebe mais política de qualquer maneira. A gente não olha para os becos escuros da cidade da mesma maneira. A gente não encara a família da mesma maneira. Há uma transformação importantíssima do Espírito em nosso coração, em nossos valores e princípios. O problema é que quando colocamos esses valores e princípios em prática, há um movimento de perseguição. Se na sua empresa você ousar a dizer que alguns valores você não abre mão, talvez você encontre algumas dificuldades. Talvez você perca um pouco de dinheiro. Talvez você não frequente as mesmas rodas das pessoas. Talvez você não fique nos mesmos ambientes que se frequentam, por exemplo, pós-trabalho. Você não abre mão de princípios e valores. Ele é doce porque te fala da salvação, mas ele é amargo porque a sua presença vai trazer constrangimento para aqueles que fazem o mal,
simplesmente porque você está sendo transformado pelo Espírito, colocando em prática os valores e os princípios da palavra de Deus. João, então, no capítulo 10 diz: isto está acontecendo comigo. E agora, de uma maneira mais ampla, ele quer dizer que a comunidade cristã, a comunidade de fé, os primeiros cristãos também precisam viver desta maneira. E aí o capítulo 11 todinho é um movimento na qual João está convidando os seus leitores do primeiro século a terem uma vida profética em meio ao mundo mau. Vejam o capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: deram-me um caniço, semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Logicamente que essa é uma linguagem figurada. O templo havia sido destruído no ano 70 depois de Cristo. Nós estamos no ano 96. Era impossível que João se dirigisse até Jerusalém e medisse fisicamente aquele templo. Nessa linguagem figurada, João está querendo descrever que Deus vai saber exatamente quem são os seus. Lembra da linguagem dos 144 mil? Lembra da linguagem das multidões? Sim, a história do Apocalipse é a repetição da mesma história, todas as vezes, até que todos tenham pleno conhecimento da verdade. Deus nos conhece e nos protege. É essa a ideia de medir. Deus sabe exatamente quem são aqueles que são os seus. No versículo 2 continua e diz assim: exclua, porém, o pátio exterior, não os meça, pois ele foi dado aos gentios, aos não membros do povo de Deus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. E posso dizer uma coisa séria? Há muita gente que fica lendo o livro do Apocalipse, tentando encontrar segredos nesse livro, e se esquecem de entender a mensagem, gastando tempo e energia naquilo que não é o foco do livro. O foco do livro não é adivinhar o futuro, não é te dar um checklist na qual você vai ticando e dizendo: opa, tocou a trombeta, opa, ó o sinal. Não, Apocalipse não é nada disso. Apocalipse é um livro escrito para gente que está sofrendo, nos convidando à perseverança. 42 meses significam exatamente 3 anos e meio. Esses gentios que estão se levantando contra a igreja de Deus têm uma atuação limitada. É lógico que não é um termo cronológico, porque se assim o fosse, no ano 99,5, o mundo já teria parado com a perseguição religiosa. Esse texto é uma figura de linguagem na qual ele diz que toda atuação contra a igreja está contida. Tem um tempo exato. Deus sabe quando vai dizer basta. Versículo 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas. E aqui eu preciso que você preste atenção. E a pergunta que a gente faz é: quem são essas testemunhas? E elas profetizarão durante 1260 dias, vestido de pano de saco. Faz a contas aí. Durante 1260 dias. Também 42 meses. 3,5 mais 3,5 são 7. O que esse texto está dizendo é que num tempo completo e ideal, o número 7 no livro do Apocalipse, tudo irá acontecer. A posição profética da igreja diante da perseguição das pessoas más contra a igreja, num tempo completo, que nós chamamos também de últimos tempos, ou que nós podemos marcar como a ascensão de Cristo até a sua volta. É durante a atuação da igreja que nós somos convidados a sermos suas testemunhas. A pergunta que esse texto faz, e às vezes a gente o perde, é tentar mostrar qual é a vocação que uma comunidade de fé tem. Veja só, essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra.
Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. E aí, numa linguagem literal, você tem então duas pessoas que saem pregando vestida de pano de saco, e se alguém vier com alguma arma contra ela, ela cospe fogo. O que é esse cuspir fogo? Senão o anúncio da mensagem do Evangelho. Aquela mensagem maravilhosa de que o mundo foi corrompido pelo pecado e isto provocou morte, a desconexão com Deus. Mas Jesus Cristo morreu na cruz no nosso lugar, ressuscitou e nos deu a garantia da vida eterna. É assim, e o texto continua, né? Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes danos. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Pergunta de escola dominical. Você que frequentou escola dominical por muito tempo e sabe tudo de Bíblia. Quem é o profeta do Antigo Testamento que orou e o sol parou? Adivinhou? Elias. Sim, o profeta Elias. Quem é que teve poder de ferir a água e transformar a água em sangue? Quem é que com toda a sorte de pragas castigou, feriu uma terra? Moisés. Muito bem. O que Moisés e Elias representam para o mundo do Antigo Testamento? Moisés, a lei de Deus, um grande profeta que anunciou a vontade de Deus para o seu povo. Elias representa toda a escola profética do Antigo Testamento, representando assim a aplicabilidade daquilo que Moisés entregou. Nós não esperamos a ressurreição de Moisés e Elias para que isso aconteça por 3 meses ou por 3 anos e meio. Nós somos estas testemunhas. Nós conhecemos a lei de Moisés. Nós somos apaixonados e encantados por essa lei. Essa lei molda o nosso viver, molda os nossos princípios. É esta lei que me mostra como eu devo viver de uma maneira melhor e construir um país mais justo, por exemplo. Mas também eu sou encantado por mensagens que me convidam ao arrependimento quando eu piso na bola em não obedecer essa lei. Sabe qual é a função da igreja? É apresentar os princípios e os valores de Deus, mas apresentar também que em Jesus há a possibilidade do arrependimento e do recomeço de vida. Mas pensem, o mal vai tentar calar a voz desses profetas. O mundo vai tentar calar a voz da igreja. Sim, esta é uma realidade enfrentada pelos cristãos do primeiro século, pelos cristãos da Idade Média, dos cristãos da época da Reforma, os cristãos que trouxeram uma mensagem aqui para o nosso país. Para vocês terem uma ideia, se vocês vierem visitar a cidade de Brotas, a primeira coisa que você verá ao chegar na cidade é um grande cemitério protestante, porque em 1865, em meio à perseguição religiosa contra os protestantes, a igreja da instituição do império não permitiu que cristãos protestantes fossem enterrados no cemitério da cidade. E então um terreno longe foi dado para que cristãos pudessem enterrar os seus pais, os seus filhos. Sim,
há muitas histórias de perseguição contra os cristãos quando estes ousam a se posicionarem como profetas. E João está contando isso para aquelas pessoas. Vocês que estão sendo profetas na cidade de Roma, saibam que Deus sabe que vocês estão passando por perseguição. Veja o que o texto diz. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta, e eu vou explicar sobre a besta mais para frente, mas a besta nada mais é do que o poder político, econômico e religioso de Roma. Ó, aqui já tem spoiler, guarda essa informação que a gente vai tratar mais para frente. Besta não é qualquer outra coisa a não ser isso, tá bom? Ela vem do abismo e os atacará. Roma se levantará contra os cristãos que estão pregando que Jesus é o Senhor nas ruas, nas vilas, nos becos de Roma. O império vai se levantar e ele irá vencê-los e matá-los. Aparentemente, o mal vai vencer. Os cadáveres dessas testemunhas, os cadáveres da igreja, ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, duas cidades do Antigo Testamento importantíssimas que descrevem práticas da sexualidade errada e também práticas de opressão, de escravidão, onde foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, de novo a figura de um tempo pequeno, delimitado pela ação de Deus, marcando então o fim da ação do mal. Mas por 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Por 3 anos, ou melhor, por 3 dias e meio, um período curto, um período marcado, conhecido por Deus. Será um tempo muito mau, aonde as ruas terão cadáveres e o cheiro podre daqueles corpos em decomposição trarão alegria e satisfação para todos. Os habitantes da terra se alegrarão, diz o versículo 10, por causa destes corpos e festejarão, fazendo até um Natal fora de época, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Aqueles homens e aquelas mulheres, por ousarem dizer que César não tinha controle algum, mas que Jesus é quem controlava as suas vidas, estavam sendo perseguidos e mortos diariamente. Se nós, como cristãos, ousarmos levantar a nossa voz para dizer que um mundo mau está sendo construído e que só através dos valores e princípios de Jesus é que este mundo será transformado em um ambiente melhor, quando nós colocarmos em xeque os valores e os princípios das pessoas, quando nós ousarmos a dizer que o reino de Deus é a melhor coisa para as nossas vidas, quando ousarmos dizer que homens maus, que mulheres corruptas, que pessoas corrompidas pelo pecado têm valores que oprimem uns aos outros, nós seremos perseguidos e mortos. A revista Época, em 2009, trouxe uma reportagem muito interessante. Ela fez uma projeção de como seria o Brasil em 2020, comparando o crescimento dos evangélicos. E na projeção da revista Época de 2009, nós seríamos mais de 50% da população do Brasil. E olha que interessante o que a revista Época dizia. Quando os evangélicos protestantes, ou melhor, quando os evangélicos forem mais de 50% da população brasileira, a educação vai melhorar, porque cristãos, protestantes, evangélicos
ousam ensinar os seus filhos a lerem e a escreverem para que eles possam ler as Sagradas Escrituras. Diz aquele texto que as famílias serão muito mais estáveis, o número de divórcio vai diminuir, as práticas erradas da sexualidade serão abandonadas, porque o cristianismo, com seus valores e princípios, inundará o coração dos seus seguidores, e estes, colocando em prática aquilo que ouviram e aprenderam através da Bíblia, produzirão uma família mais estável. A revista Época diz que talvez a violência não seja melhor, mas ela diz que a educação e na família seríamos melhores. Os evangélicos estão assumindo o poder. Há 2 ministros presbiterianos hoje no governo brasileiro. E eu tenho orado a Deus que dê sabedoria a esses homens que conhecem a palavra do Senhor para colocarem em prática os valores e princípios de Deus no nosso governo. O nosso presidente foi eleito por um movimento importantíssimo do evangelho, dos evangélicos do Brasil, bem como das alas mais tradicionais dos outros movimentos católicos, por exemplo, como o catolicismo. E a gente estava sem ministro da Educação. E a gente está sem ministro da Saúde. E as coisas estão complicadas. Um desgoverno total, seja na esfera federal, estadual e municipal. O que tem acontecido conosco? Será que, como igreja evangélica, a gente tem abrido mão do papel fundamental de sermos profetas, com medo de sermos perseguidos e mortos? Ou talvez porque ganhamos algumas concessões, alguns privilégios? Há uma carta produzida pelos cristãos do primeiro século. E essa carta diz assim: os cristãos amam a todos, mas são perseguidos por todos, são desconhecidos e condenados, recebem a pena de morte, mas ganham a vida. Esta foto que eu estou mostrando para vocês aqui é uma foto de 2007, quando cristãos coptas do Egito foram perseguidos, porque eles ousaram a fazer um culto como o nosso e convidarem os seus vizinhos, amigos e parentes a estarem ali num movimento de evangelismo. E eles foram decapitados pelos muçulmanos. Um amigo meu, pastor Ricardo Agreste, participando de um congresso de igreja mundial, de um congresso mundial de igrejas, melhor dizendo, porque igreja mundial está complicado hoje, né? Um congresso mundial de igrejas na cidade do Cabo, sentou ao lado de uma missionária copta no mundo egípcio. E o pastor Ricardo Agreste perguntou a ela: como é que a igreja se expande num lugar como este? E ela respondeu: simples, Ricardo, vivendo o evangelho, através de um estilo de vida que chama a atenção, principalmente pela demonstração do amor. Nós não venceremos assumindo pasta alguma do governo. Nós não venceremos elegendo qualquer grande líder evangélico para um cargo de presidente, governador, prefeito, senador, deputado ou vereador. Nós venceremos quando sairmos pelas ruas e vilas da cidade
dizendo que Jesus é a resposta para este mundo mau. Mas saibam que as pessoas irão se levantar contra nós e talvez nos matem e deixem o nosso cadáver apodrecendo nas ruas da cidade. E o mau cheiro desses cadáveres produz a alegria e festa para aqueles que se levantaram contra o Evangelho. Apocalipse 11 me convida a ser um profeta, mas de uma forma realista. Ela diz: ser profeta não é fácil, as pessoas irão se levantar contra eles. Mas o texto não termina aí. E no movimento de convite a mantermos a missão, ela nos apresenta alguns benefícios, algumas ações, a realidade do poder de Deus para que eu e você continuemos a pregar o Evangelho. Veja, para continuar a fazer o bem e não escolher o mal, Deus irá nos dar um poder que irá nos restabelecer, nos renovar, nos convidar a começar de novo. Quando tudo estiver difícil e parecer que não há mais alternativas, o poder de Deus vem sobre as nossas vidas, um poder que ressuscitou Jesus dos mortos e que irá nos ressuscitar. E eu tenho certeza que a igreja brasileira de novo vai ganhar espaços, porque o poder de Deus vai vir sobre nós, um grande avivamento vai acontecer e nós vamos poder espalhar a mensagem do Evangelho de novo, sem negociata, sem corrupção, sem nos envolvermos com o mal. Versículo 11 diz: mas depois de 3 dias e meio, completando então 7 dias, este número perfeito, entrou naqueles que morreram, naquelas testemunhas, naqueles profetas, um sopro da vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que o viram. Aqueles que festejaram a nossa derrota. Quando o mal acha que nos venceu, vem o poder de Deus e nos ressuscita e nos convida a recomeçar, a continuar, a nos mantermos firmes. E de novo o Evangelho vai se espalhar pelas ruas da nossa cidade, que tanto precisa ouvir de novo que Jesus é o Senhor. Ao tomarmos a postura de profetas, não abraçarmos o mal e continuarmos a fazer o bem, nós vamos ter uma certeza, vivenciarmos uma realidade que o mundo não consegue realizar. O reino de Deus chegou. O versículo 15 diz: o 7º anjo tocou a sua trombeta. Lembra que estão sendo tocadas as trombetas? Agora a última é anunciada. E o tempo do arrependimento já foi. E agora é o anúncio de que o reino se estabeleceu de uma vez por todas. E houve alta voz no céu que diziam, e eu acho que esse trecho próximo dá uma boa letra de música: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Os 24 anciãos, que representam a igreja tanto do Antigo como do Novo Testamento, que estavam sentados em seus tronos diante de Deus. A igreja se prostra sobre os rostos e adoram a Deus, num movimento dizendo: César foi derrotado, o Império Romano caiu, não é Ele mais quem manda em nossas vidas. A gente está experimentando uma realidade nova. Nós somos o profeta não de um reino falido. Nós não somos profetas de um reino que acabou, como o reino de Nabucodonosor, de Alexandre, de César. Nós somos um reino, pertencemos a um reino, profetas de um reino que é para sempre e sempre e sempre. E então nós dizemos: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque a história está nas tuas mãos, é o que és, que eras, e porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. E em terceiro lugar, Apocalipse 11 me convida a optar, a continuar sempre a fazer o bem, não abrindo mão da minha vocação profética, mesmo diante das perseguições e da maldade.
porque a presença de Deus é plena. As nações se iraram, mas chegou a tua ira, Senhor. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a Arca da Aliança. Por favor, se você está com a sua Bíblia aberta e com a sua caneta em mãos, grife esse termo: Arca da Aliança foi vista. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Por que eu pedi que você grifasse o termo Arca da Aliança? Porque ele é fundamental nesse texto. A Arca da Aliança no Antigo Testamento representava a presença de Deus. E uma vez por ano só, um profeta, o sumo sacerdote, melhor dizendo, podia entrar no Santo dos Santos e ali aspergir sangue sobre a Arca da Aliança, pedindo pecado por si, pelos outros sacerdotes e por todo o povo. Uma vez por ano, aquelas pessoas tinham acesso à presença de Deus. Mas agora, os profetas que anunciaram a verdade da Bíblia, que foram perseguidos e mortos, mas que foram renovados, ressuscitados pelo poder do Espírito e que entenderam que o reino de Deus chegou, experimentam da presença constante de Deus em sua vida. A maior sede da nossa alma não é por riqueza, por bens, por vitórias, por títulos, por reconhecimento. Eu sei que essas coisas fascinam, também me fascinam. Eu sei que muitas vezes a gente gasta tempo, energia, força tentando conquistar essas coisas. E quando as conquistamos, parece que a gente quer conquistar mais e mais e mais e mais, simplesmente porque não são essas coisas que a gente mais deseja. O que eu e você mais desejamos, o que o nosso coração mais almeja, é a presença de Deus. E o texto está dizendo, vai chegar um momento em que a presença de Deus será plena. Vocês não sentirão falta disso, porque ela vai se acontecer de uma maneira completa na vida de vocês. A igreja do primeiro século sofreu perseguições extremamente difíceis, constrangedoras e que provocavam feridas na alma e no coração daquelas pessoas de forma importante. Mas eles não desistiram. E eles continuaram a anunciar o Evangelho, a anunciar o Evangelho, a anunciar o Evangelho, a anunciar o Evangelho e anunciar o Evangelho.
agora é a minha e a sua vez. Há muito espaço ainda aonde o Evangelho não chegou. Há muitas vilas de nossa cidade que precisam ouvir da pregação do Evangelho. E é com você. É com você. Você é colocado nesses espaços. Você que tem percebido as dores das nossas ruas. Você que se inquieta por causa da corrupção e da maldade. É com você. É a sua vez. Mas Alê, e se as pessoas se levantarem contra mim, elas se levantarão. É verdade. Isto vai acontecer. Mas lembre-se, lembre-se. Lembre-se que o Espírito sopra sobre nós e nos convida a continuar, nos capacitando e nos restaurando, falando que o reino de Deus é uma realidade que a gente já experimenta e que a presença dele é algo tão real nas nossas vidas e é a coisa mais importante que temos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, seja os teus olhos, seja os teus pés, cada vez que eu tocar em um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça, seja o teu amor.
Vão em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Maranata, vem Jesus. Amém e amém.